Olá, tudo bem com você? Como tem passado esses dias? Já conseguiu olhar para a sua alimentação? Foi o que a gente falou um pouquinho no tema passado. E o exercício físico, ele já entrou na sua rotina? Como que está sendo esse processo? Quero saber, hein? Você sabia que saúde não é só a ausência de doenças? Na verdade, a saúde é muito maior. Ela não engloba só a alimentação, a atividade física. Ela engloba também o gerenciamento do estresse, o gerenciamento das nossas emoções. Vou contar um pouquinho de como eu era antes de fazer o processo de autoconhecimento. Porque quem me vê hoje acha que eu sempre fui essa tranquilidade em pessoa, né? Com essa leveza, essa alegria de viver. Mas na verdade não é nada disso. Desde menina, eu sempre fui muito agitada. E eu queria sempre estar resolvendo as coisas. Abraçava o mundo, ajudava todo mundo, queria resolver os problemas. E muitas vezes eu nem parava para refletir, eu simplesmente reagia ao que acontecia e depois eu arrumava o que viesse. Uma coisa também que eu era bastante rígida e bastante controladora era na questão do perfeccionismo. Para mim tudo tinha que ser perfeito, com a fórmula exata, não podia nada sair ali da linha. Né? E isso acabou sobrecarregando bastante. O que tem a ver com a espondilite? A forma do comportamento que eu tinha. Nesse vídeo eu venho falar desse outro pilar, que é o gerenciamento do estresse, das nossas emoções a partir da mudança de comportamento. E o que é esse comportamento? Nós precisamos ali aprender a como gerenciar as nossas emoções. E eu não digo gerenciar, não é esconder a emoção. Não, na verdade é sentir aquilo que está passando com a gente, perceber no nosso corpo, para que a gente escolha melhores formas de responder, de reagir a essas emoções. Se a gente entra no turbilhão desse estresse, do caos, da rotina do dia a dia e a gente vai ali atropelando essas emoções, o corpo vai sentir e ele produz um hormônio que é chamado de hormônio do estresse, que é o cortisol. E o cortisol ele afeta diretamente o sistema imunológico. O que acontece? Ele deprime mais ainda as funções de defesa do nosso organismo. Para quem já tem esse sistema imune ali todo bagunçadinho, desequilibrado, como é o caso das pessoas com doenças autoimunes, isso pode ser bastante prejudicial ainda para as patologias decorrentes, né? Então, o que a gente precisa cuidar dessas emoções, de como que a gente vai lidar com isso? Então, se a gente vive numa condição de estresse permanente, cada vez mais a gente vai desequilibrando aí o nosso sistema imunológico e vai ficando mais difícil combater a patologia, esse processo inflamatório. Durante essa jornada aí de mudança, eu busquei muito o autoconhecimento como uma ferramenta. Por quê? Quanto mais a gente conhece o nosso funcionamento, mais a gente sabe como escolher reagir a tudo aquilo que acontece no nosso mundo. Então a gente, claro, vive num ambiente de estresse, existe política, existe questões familiares, tudo isso realmente está acontecendo ao nosso redor, mas cabe a nós escolhermos como que a gente vai reagir e lidar com cada uma dessas situações. Esse, na verdade, foi um dos pilares
que me estruturam, que levou mais tempo para mudar. Claro, sempre tive um padrão de funcionamento, né? Ali no perfeccionismo, no imediatismo, e mudar isso foi bastante demorado, né? Foi um processo longo, lento, e eu digo que, na verdade, a gente continua nesse processo até o fim dos dias. Por quê? O autoconhecimento, ele vai mudando e a gente vai se adaptando às novas situações, vivendo novas situações, e a gente vai precisando aprender com elas e evoluindo também com elas. Durante essa jornada de autoconhecimento, eu não fui só prestando mais atenção nas minhas emoções, mas também nos sinais que o meu corpo me dava. E eu queria dar um exemplo prático para vocês de quanto a emoção interfere no nosso corpo físico, quanto ela interfere nesse sistema imunológico, né? Eu tenho 5 hérnias de disco, tá? São 3 lombares e 2 torácicas. E eu comecei nesse processo a perceber que existia uma emoção específica que atacava as minhas hérnias de disco. E elas atacavam a ponto de travar, de eu não conseguir levantar, de afetar funções fisiológicas mesmo. E essa emoção era uma raiva que eu sentia quando eu achava que aquilo que falavam, aquilo que faziam para mim, eu estava sendo injustiçada. Então eu falava, não, mas não é verdade isso, não é. E aquilo, eu engolia aquela emoção e eu travava da coluna. Então, ao longo dessa jornada, eu fui percebendo que aquela emoção em específico afetava a minha coluna. Conforme eu fui me autoconhecendo, né, hoje eu permito que as pessoas possam falar o que elas quiserem, mas que eu não absorvo como sendo uma verdade. Então, eu não levo e não transfiro para o meu físico. Esse é só um exemplo de como as emoções elas interferem diretamente. E aí está a importância de você ir se conhecendo, conhecendo a patologia e vendo aquilo que emocionalmente pode piorar ou melhorar o seu quadro diante da espondilite anquilosante. Agora que você sabe um pouquinho do quanto essas emoções, do quanto esse estresse ele interfere na sua saúde, eu faço uma reflexão. O que você conseguiria fazer da sua vida se você não tiver a saúde? Para a gente refletir bastante, né? Eu vou deixar também uma ferramenta bem simples, mas que na verdade não é fácil. Vou deixar um PDF explicando como a respiração pode te ajudar no gerenciamento desse estresse. E se você tiver qualquer dúvida, pode me escrever, pergunta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, divulga para mais pessoas que precisam dessas informações para melhorarem também a sua qualidade de vida. Não esquece de se inscrever no canal e acionar as notificações, porque a semana que vem tem mais um vídeo. Até breve!